Olá, queridos de Deus, que a graça e paz de Jesus Cristo estejam sobre a sua vida neste momento. Que o Espírito lhe ajude, lhe ilumine na compreensão bíblica e a Bíblia assim seja forte, contundente na sua vida, lhe aproximando mais de Deus, mas também lhe revestindo de poder pela ação do Santo Espírito. Quero partilhar com você hoje sobre a igreja, que é prova do amor de Deus em todas direções. Um amor que não se entende racionalmente, puro e simples, mas é um amor que é entendido, vivido e recebido pela fé, pela ação do Santo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele estava na prisão em Roma e manteve a sua preocupação, o seu amor pela igreja, querendo despertar a igreja para uma vida que é fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, na unidade da fé, no ser corpo de Cristo e cumprir a missão de amar a semelhança de Cristo. Vamos tirar lições desse texto do capítulo 3 de Efésios. Observe que o capítulo 3 vai nos ensinar sobre o amor de Deus que excede todo o entendimento e alcança todas as pessoas, e a igreja é essa igreja que é prova do amor de Deus em todas as direções, porque ela revela a sabedoria de Deus que não faz acepção de pessoas. Observe o que dizem os versos de 8 a 11. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, um mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo era conhecido como apóstolo aos gentios, e ninguém melhor para levar o evangelho aos não-judeus, alcançando os não-judeus com o evangelho que começa com os judeus, conforme a promessa de Deus, mas que não era apenas para os judeus, mas na verdade para salvar toda a humanidade e restaurar ou estabelecer a comunhão entre os homens de boa vontade, a comunhão entre as pessoas a partir, obviamente, da reconciliação com o Pai Celeste, o nosso Deus, amizade que fora rompida com Adão e a Eva em função do pecado, mas que em Cristo foi restaurada na cruz. E esse mistério é revelado a Paulo e aos demais apóstolos e profetas para que eles preguem o evangelho em todos os lugares, indo de Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra, tendo em mente que Deus quer que todos sejam salvos, que ninguém venha a se perder. E assim o evangelho há de ser pregado, e Paulo tinha essa consciência e levou isso à igreja no primeiro momento, segundo a sua responsabilidade, para que a igreja seguisse um legado de proclamação do evangelho, mas o evangelho que tem a sabedoria de Deus, não é dos homens, porque infelizmente todos nós sabemos que a sabedoria dos homens estabelece acepção, preconceitos, discriminação, privilégios para A, para B, segundo as suas conveniências e afinidades, mas na verdade Deus quer privilegiar a todos por meio de um,
que é Jesus Cristo, seu Filho amado, o Cristo que veio como Messias para a nossa salvação. E a igreja, quando age, revelando a sabedoria de Deus, ela age porque é movida por esse amor a alcançar todos, em todos os lugares. A palavra de Deus vai nos mostrar também no verso 12, que a igreja é prova do amor de Deus em todas as direções, porque vive e prega o evangelho por confiança em Cristo Jesus. Observe o que diz o verso 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. A fé que nos move, a fé que nos impulsiona, a fé que nos encoraja é a fé na pessoa de Jesus Cristo. A igreja não se estriba, não se vale dos seus sábios humanamente falando, do seu poder humanamente adquirido, mas é o poder do evangelho, que é o poder da própria pessoa de Jesus Cristo. O evangelho é vivido e pregado pela igreja, que é constituída de crentes que foram redimidos, crentes que foram salvos por Jesus Cristo, crentes que estão debaixo do poder de Jesus Cristo, crentes que não se envergonham do evangelho e muito menos se intimidam diante das investidas do diabo, das investidas do mundo, ambos juntos, o diabo e o mundo lutando contra a obra da redenção, a obra da salvação que Deus planejou antes da fundação do mundo e que realizou através do seu Filho Jesus Cristo e vem consumando esse grande projeto através da igreja que recebeu do Senhor a missão de fazer discípulos, ou seja, de pregar o evangelho a toda criatura espalhada em toda a terra, para que esse plano seja conhecido e aconteça na vida de todo aquele que, ouvindo, venha a crer na pessoa de Jesus Cristo como o seu Redentor e possa assim dizer como a igreja: vem, Senhor Jesus, Maranata, te esperamos, e enquanto te esperamos, não paramos, pregamos e vivemos o Evangelho. A igreja também é prova do amor de Deus, que vai em todas as direções, porque persevera na fé, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, às aflições. Observe o que diz o verso 13: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo estava dizendo que as suas lutas, seus sofrimentos, na verdade, deveriam ser exemplo para a vida daqueles crentes, para que eles também perseverassem, assim como Paulo estava perseverando, mesmo em prisão, mesmo sofrendo perseguições. Ao longo, queridos, da existência da igreja, o inimigo tem atacado toda a igreja, todos os crentes. Todos nós crentes em Cristo Jesus somos alvos do inimigo, que busca alguma brecha para que possa nos tragar, para que possa nos confundir, para que nos possa levar para distantes de Deus, da comunhão, da palavra, da vida em igreja, da oração. Mas a palavra mostra que é perseverando na fé que o crente, os crentes, a igreja, nós vencemos todas as adversidades. A igreja, ela vive sendo atacada por falsos profetas, ensinos de falsos mestres, pessoas que semeiam discórdias, dissensões, fofocas, invejas, toda sorte de maldade, na verdade, sendo tudo isso usado como dardo inflamado de Satanás, querendo ferir, querendo interferir na vida da igreja, no progresso da igreja, na sua missão de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas olhando para a vida dos mártires, olhando para a vida do próprio Senhor Jesus Cristo, de todos que sofreram por amor do Evangelho, a igreja que persevera, ela continua a amar o seu mestre, a amar os seus irmãos, a amar os perdidos, querendo a salvação destes, até mesmo destes que perseguem a igreja, tentando atrapalhá-la na missão de amá-los para resgatá-los para a luz de Cristo Jesus. A igreja que persevera, não desiste, porque o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós.
e continua com o santo propósito de salvar a todos. Louvado seja Ele por isso. A igreja, ela é prova desse amor de Deus em todas as direções, porque ela vence as lutas por meio da oração. A igreja não é uma igreja que persevera não apenas em crer intelectualmente, no sentido de que a palavra de Deus é verdade, que a doutrina bíblica não tem igual, mas na verdade a fé do crente ela é exercitada também na oração. Observe o que diz os versos 14 e 15. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Assim como Jesus Cristo foi exemplo de oração para os seus discípulos e para os apóstolos, principalmente que estavam mais perto dele, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos também praticavam a oração, sendo exemplos para os discípulos, sendo exemplos para a igreja, mostrando para a igreja que a oração é a nossa força para que lutemos e vençamos, em nome de Jesus. As prisões e sofrimentos de Paulo deveriam não ser causa de desfalecimento dos crentes, mas de encorajamento para que, assim como Paulo, também se mantivessem perseverantes e em oração, sempre unidos em Cristo Jesus, e assim cada luta, cada dificuldade, ao invés de desanimar, fosse oportunidade para o poder de Deus aperfeiçoar ainda mais a igreja na força da sua presença, na força do seu poder, na força da esperança em Cristo, que deve mover a igreja em toda a sua luta. Lembrando que a luta da igreja não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, que muitas das vezes se manifestam concretamente através de ações de pessoas e de instituições contra a igreja, tentando impedi-la no curso da missão que ela tem de semear o amor de Jesus Cristo através da pregação do evangelho da redenção, do evangelho da salvação. A igreja, ela é prova do amor de Deus em todas as direções, porque ela se reveste do poder de Deus no Espírito Santo. Observe os versos 16 e 20 do capítulo 3, que dizem os versos: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória, porque é esse que nos reveste de poder no Espírito Santo, que age no interior de cada um de nós, de todos os crentes em Cristo Jesus, que constituem a igreja. Foi esse sentimento que o apóstolo Paulo passou para a igreja de Éfeso, para aqueles crentes, dizendo: olha, Deus age os revestindo de poder no Santo Espírito dele, agindo na mente e no coração de cada um de vocês. Vocês são indivíduos? Sim. Vocês têm a experiência de fé com Deus? Sim. Mas vocês são indivíduos conectados a outros indivíduos como corpo, como família, como igreja do Senhor, e o Espírito assim age sobre todos, edificando a todos, fortalecendo a todos, revestindo a todos, para que vençam as tentações, para que vençam a carne, para que vençam as obras do inimigo, para que vençam as ilusões deste mundo e permaneçam firmes, sem que desfaleçam, cumprindo a missão de uma vida pela fé em Jesus Cristo. O texto da palavra faz com que pensemos na conversa de Paulo com aquela igreja, lembrando que a igreja, ela não vencia as suas lutas por conta, como já falamos, da ciência e dos seus poderes humanos naquilo que os homens pudessem adquirir ou favorecer a igreja, mas a igreja vencia e vence até hoje
pelo poder do Espírito Santo que nela habita e age na vida dos crentes e age na vida da comunidade chamada igreja, da família de Deus, do povo de Deus. Por isso, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, conforme a palavra de Cristo lá no começo, que se cumpre de geração a geração e permanecerá se cumprindo até a volta do nosso Senhor. Mas a igreja, que é prova do amor de Deus em todas as direções, o é, porque exercita essa fé que a faz madura no amor de Deus. Queridos, como precisamos de gente madura, de crentes que sejam pessoas lúcidas, sóbrias no amor de Deus, entendam e vivam esse amor na orientação da fé em Cristo Jesus, da vida que persevera conforme a orientação da palavra de Deus. Precisamos disso. O apóstolo Paulo dizia que quando ele era menino, pensava como menino, falava como menino e agia como menino, mas quando chega a idade adulta, é de se esperar que se haja como adulto. E a igreja, cada crente, deve ter isso em mente, querer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, se tornando pessoa madura, uma igreja madura que entende o seu tempo, entende as suas limitações, entende a sua missão e na dependência de Deus exercita a fé que faz com que ela seja madura no amor. Observe o que o verso 17, 18 e 19 dizem: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus se dá quando a igreja ama, quando ela entende o amor de Deus, que se entende não pela mente humana, só em nível de intelecto, não, mas se entende pela fé, porque esse amor é derramado sobre nós através do Espírito Santo de Deus, para que compreendamos quão grande amor nos alcançou e quão grande amor deve transbordar de nós para com todos que estão à nossa volta, para a honra e glória do Senhor. É essa a vontade de Deus, crentes maduros no amor, que não amam por conveniências, por afinidades, ou só por algum tempo, mas amam em todo tempo e a todas as pessoas, amando incondicionalmente, incansavelmente e sem discriminação, sem preconceitos, sem olhar para as suas próprias conveniências, mas olhando para a vontade de Deus que manda que amemos uns aos outros como a nós mesmos, assim como Ele nos amou primeiro. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, essa é a vontade de Deus para nós nesse tempo, como era a vontade desde o início para a igreja primitiva, e assim nos alcança pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, queridos, a igreja é prova do amor de Deus em todas as direções, porque entrega um legado a outra geração que ensina a glorificar a Deus. Temos ensinado isso? Que quer comamos, quer bebamos ou façamos quaisquer outras coisas, devemos fazer para a glória de Deus, que a nossa palavra glorifique a Deus, que as nossas obras glorifiquem a Deus. As pessoas têm aprendido isso conosco, a igreja desse tempo tem aprendido isso conosco e está transmitindo isso àqueles que estão chegando. As gerações futuras entenderão o que é glorificar a Deus em tudo, aprendendo, olhando para nós. Veja o que diz o verso 21. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus quer que a sua glória encha toda a terra. E isso um dia será pleno em Cristo Jesus. Isso me faz pensar em Isaías 6, de 1 a 3, quando o profeta Isaías tem uma visão da glória de Deus enchendo toda a terra, algo maravilhoso. No texto de Paulo diz: a esse glória na igreja,
Observe o que diz o texto em Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está cheia da glória de Deus. É presença do Senhor, é carisma do Senhor, é o amor do Senhor, é o caráter do Senhor, sua justiça, sua santidade. É todos adorando ao Senhor. É a glória do Senhor que nos faz reconhecer a sua majestade, a sua grandeza, mas ao mesmo tempo nos permite comunhão com Ele e sermos também revestidos por essa glória do Senhor. Aqueles antes humilhados, agora em Deus exaltados, porque se renderam ao Senhor e quiseram não a glória desse mundo, mas glorificarem a Deus na própria vida. Como adverte 1 João 5,19 e Romanos 1 em todo o capítulo, infelizmente, queridos, o mundo hoje jaz no maligno, cheio de obras da carne, entregue o mundo à corrupção, à depravação, à iniquidade, indo velozmente tomando conta de toda a humanidade, como até um sinal profético, prenúncio da vinda de Cristo. A única forma do mundo ver um pouco da glória de Deus é, sem dúvida, por meio da igreja, com a igreja agindo conforme a vontade do Senhor, os crentes vivendo de modo digno de servos do Senhor, e por meio do louvor da igreja, louvor que não é apenas cantarmos músicas, mas é o louvor da vida, o louvor que de fato reconhece a grandeza, a santidade e a majestade de Deus, o louvor de quem tem um temor do Senhor e o adora em espírito e em verdade, o louvor de quem tem lábios que confessam o nome do Senhor, com a vida entregue à vontade de Deus, renunciando a si mesmo, renunciando a este mundo e em tudo não abrindo mão do Senhor, firme na comunhão do Senhor, em seguir a Jesus Cristo como mestre, como salvador. A geração de crentes que instituiu a igreja primitiva foi assim admoestada a pensar em que legado ela estava entregando às gerações após ela. A glória de Deus é conhecida pelo mundo por meio do meu testemunho, do seu testemunho, do testemunho da igreja. Essa convocação do apóstolo Paulo, do Espírito através dele, àquela igreja e a nós hoje. Observe que grande responsabilidade que nós temos. Ensinarmos aos novos crentes, aos que estão sendo acrescentados à igreja, que em tudo Deus deve ser glorificado na vida da igreja, que é na vida de cada crente. E termos isso como legado, responsabilidade para que entreguemos às outras gerações, porque a igreja tem toda uma dinâmica de existência. A igreja é constituída por todos os salvos, todos os tempos, e em cada geração os salvos aprendem com aqueles que já se foram a uma vida conforme a palavra de Deus, uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Nunca é demais lembrar que o próprio Jesus tinha essa preocupação, quando ele ora em João 17:20, dizendo: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus Cristo orava por mim e por você, já ensinando na oração aos seus discípulos, aos apóstolos mais próximos, que na verdade a igreja não era só para aquela geração. Muitos haveriam de se converter. E com estes, os discípulos daquela geração, os apóstolos, já deveriam ter preocupação e manifestariam essa preocupação vivendo firmes na fé, perseverantes na doutrina, encorajados a superar as lutas, as dificuldades, sem abrir mão da vida com Deus.
tendo o maior prazer em agradar a Deus do que agradar a si mesmo ou agradar aos homens neste mundo, mas em tudo glorificando ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Que este amor de Deus, que age em todas as direções, querendo alcançar a todos, sem acepção de pessoas, esteja presente em mim e em você e na igreja de hoje. E quando lembrarem de nós no futuro, possam dizer: olha, aquela igreja daquela geração era uma igreja que glorificava ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, não só por palavras, mas por atitudes, pois era uma igreja que vivia em amor. Que isso seja pleno na sua vida e creia, quando nos dispomos a viver neste amor, este amor se multiplica, nos empodera, se transforma em ânimo e força para vivermos e vencermos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe.